Esse é o primeiro vídeo da série Pode Desenhar, que são entrevistas com pessoas que cursam, já cursaram, professores de desenho industrial e áreas correlatas, para a gente poder compartilhar um pouco mais sobre esse mundo do design e da faculdade. Primeiro, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, seu nome, o que você achar interessante de se apresentar. Bom, eu sou Elia Carmona, eu sou designer e jornalista, me formei em jornalismo primeiro na PUC em 2020 e acabei de apresentar meu TCC no final do ano passado na ESD, que é a Escola de Design da UERJ. Gosto muito de comunicação e comunicação visual, né? Tanto verbal quanto visual. Tenho 25 anos, eu trabalho hoje primariamente com design para impressos, então rótulos, embalagens. É uma área que perdeu um pouco a força com as coisas digitais, rede social e tal, mas que é muito legal, dá para fazer muita coisa diferente. Trabalho um pouco com rede social a contragosto, mas é difícil fugir. Trabalho com peças digitais e tenho a Makers, que é a minha newsletter sobre design, que eu tô tentando retomar esse ano com ela quinzenal. Ela já foi semanal por mais de um ano, então toda semana eu estava escrevendo sobre design em temas diversos dentro da área, então mercado, preocupações éticas, tecnologia, a história de algumas obras, algumas peças que eu considero importantes. E acho que é isso. Do meu trabalho, acho que é isso. Fora isso, eu gosto muito de treinar e de, sei lá, arts and crafts, sabe? Artesanato, hobbies. Uhum. Então, eu queria saber um pouquinho de você, como que foi o seu início no design, o que que te levou a escolher o curso de desenho industrial na ESD? Bom, para começar, no ensino médio, no final do ensino médio, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Não sabia mesmo, assim, eu era boa em matemática, mas eu também era boa em linguagens, eu gostava de história e tal, mas eu não sabia muito bem o que fazer e eu acabei escolhendo comunicação social por eu acreditar que tinha mais desdobramentos profissionais possíveis. Então eu pensei, estudando jornalismo eu consigo trabalhar em muita coisa, então meio que não Uhum. tem erro. Tinha erro, no caso. Percebi que eu não gostava tanto da ideia de trabalhar como jornalista, mas na faculdade de comunicação, né, eu comentei que eu fiz PUC, eu tive uma matéria chamada Comunicação Gráfica, com um professor muito legal, o Diogo Maduel, e eu lembro que a gente aprendia a diagramar coisas normais, mas assim, eu lembro que o projeto final da disciplina foi diagramar uma revista com uma entrevista que a gente tivesse feito. E aí eu gostei muito, foi nessa época que eu aprendi o software de design, Illustrator, curti muito comunicação visual. Pensei na época em trocar de curso de jornalismo para publicidade, que é uma troca bem fácil de fazer na PUC, Uhum. mas os professores eles falaram, cara, não é o que você está pensando, publicidade não é mais visual. Se você gosta de design, você vai ter que estudar design ou tipo, procurar mudar sua carreira pelas suas experiências. Aí nisso eu comecei a buscar estágios mais voltados para a rede social dentro de comunicação, porque a maioria dos estágios acumula funções, então a galera de jornalismo, além de escrever, também faz o design dos posts, e eu queria experimentar isso. Aí, depois de um tempo, quando eu me formei com 20 anos, eu pensei, acho que não, talvez não, eu não seja madura o suficiente para fazer uma pós agora, uma pós em comunicação visual, então eu vou tentar o vestibular para design. E aí, quando eu fui ver os programas dos cursos, eu gostei muito da ESG por ela ter o que eles chamam de formação generalista. Porque comunicação visual eu já tinha tido contato. Então, eu também queria explorar design de produto, design de interação, até design de serviços, que era uma coisa que eu nem sabia que existia. Então, nesse sentido, a UERJ me chamou bastante atenção em relação aos outros cursos que tinham essa separação mais clara entre design de produto, alguns Uhum. legais de design de moda, comunicação gráfica. Então, eu escolhi um pouco por isso. E também porque é de graça, né? Você tinha feito PUC, e aí eu até pensei em fazer design na PUC, mas enfim, é uma faculdade bem cara. Então, públicas, eu preferi focar na UERJ por conta disso. Inclusive, só fiz o vestibular deles, eu nem cheguei a fazer o Enem. Mas não sei como tá agora, porque eu soube que vários cursos tiveram reformas. Inclusive, a UERJ teve reforma no currículo recente, que eu não peguei, né? A galera tá fazendo Uhum. agora. Então, é uma coisa que eu acho que vale a pena ficar monitorando. Essa parte, a Ou UF também, para DI, também está atualizando algumas coisas, por exemplo, estatística mudou alguma coisa que eu não sei, porque eu já fiz como obrigatório, acho que não é mais obrigatório. Sim, eu conversei com uma galera da PUC no ano passado e eles falaram que também teve atualização por lá. Então, o currículo parece que vem mudando em vários lugares.
Eu acho que isso não é necessariamente uma coisa ruim, né, porque vai se adaptando à realidade mesmo. Não, realmente são movimentos mais alinhados com o mercado, mas eu acho legal estar sempre dando essa olhada antes de escolher o curso, né, porque, enfim, elas acabam cada escola acaba tendo uma abordagem diferente. Sim, sim. E aí, dentro da ESD, como foi, cursar desenho industrial, só que, assim, mais voltado para os produtos físicos? Como é generalista, você teve muito contato com, sei lá, madeira? Porque eu lembro que quando eu fui tinha uma salona de coisa de madeira. Como é que foi essa parte? Eu me prejudiquei um pouco porque eu entrei na pandemia, então eu tive pouca aula de oficina. A gente até teve umas aulas presenciais lá, mas estava bem limitado. A gente ia uma vez na semana, de máscara, aquela coisa mais chata. Mas o pessoal que entrou depois, que eu pude observar, faz bastante coisa em madeira. Eles fazem brinquedos, eles fazem peças diferentes, assim, tem que fazer coisas que funcionam. Uhum, Aí eles têm a oficina de materiais, né, que não tem só madeira, tem alguns outros tipos de material. Eu sei que tem máquinas de moldar plástico, tem serras de metal. Eu não sei o quanto os alunos fazem isso no dia a dia, mas é uma estrutura que a escola tem. Tem também máquina laser de corte, essas coisas mais automatizadas, mas também é legal desenvolver para produto. uhum, Tem disciplinas de design de serviço e design de interação, né? Interação é mais voltado para, tipo, interação humano-computador, experiência do usuário, essas coisas. Em serviços, não sei se todo mundo é familiarizado com o termo, mas é basicamente mais logística, gestão, design estratégico, então é mais essa pegada. A gente normalmente desenvolve projetos um pouco mais complexos. Comunicação gráfica é comunicação gráfica, na maioria dos lugares. Eu gostei bastante de ter estudado isso na ESG, estudado principalmente com a Ellen Barr. Gosto muito dela, do trabalho dela. Foi muito legal estudar comunicação gráfica desde a introdução com ela. E uhum, aí, como é generalista, você acaba tendo algumas meio que eletivas. Você tem que fazer elas, mas você escolhe em qual eixo você vai fazer. Então, você tem projeto um que é em uma dessas áreas, eu fiz em comunicação gráfica. Você tem projeto 2 que normalmente junta duas. Então, eu acho que eu fiz gráfica e serviços, ou interação e serviços, não sei, mas era uhum. uma exposição de museu, uma coisa assim. No final tinha comunicação gráfica também, porque não dá muito pra fugir. Mas é nesse momento que a gente se divide, mas a gente não deixa de ter outras aulas relacionadas a outros eixos. Inclusive, eu detestava a interação. Acho que o mundo tem que ter menos aplicativos, não mais. E mas é legal, continuar até mais ou menos o final do curso, continuar aprendendo sobre e desenvolvendo essa parte, porque realmente, é interessante também ter essas eletivas que juntam 2 áreas, porque a maioria dos projetos de design realmente envolve mais de uma. Eu tive meio que uma sorte, assim, de ter conseguido um trabalho em comunicação gráfica impressa, lá ali no meio da faculdade. Antes eu trabalhava muito com coisa digital, eu trabalhava sendo blogueira, fazendo, tipo, o pack básico social media. Então eu fazia post, eu fazia material, de mídia aqui, mas eu também editava vídeo, Uhum. colocava um vídeo que eu achava bem chato. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar na Mimo, que é a empresa que eu trabalho agora, é uma empresa de velas, então tem muito lançamento de produto físico. E tem, por ser uma marca mais jovem, mais colorida, mais cool, tenho bastante espaço para experimentação. E aí eu Uhum. consegui usar bastante do que eu via na faculdade sobre gerenciamento, tipo, coisas assim que você acha que você nunca vai usar, que a professora fala, ah, é porque você tem que mudar o CMYK, deixar exatamente assim. E aí você pensa, tipo, nossa, ninguém faz coisa impressa. Muita gente faz. Uhum. E eu já vi coisas muito feias de outros. Não, assim, não feias, é muito erradas, porque hoje em dia muito designer está aprendendo só no digital. Então, Sim. quando as pessoas que aprendem só no digital, sei lá, olham cores só no digital, olham tamanho de fonte só no digital, quando elas vão para impressão, num primeiro momento, tem um gap muito grande, tem uma lacuna muito grande entre os dois. Então, elas realmente saem feias, porque elas saem com uma cor estranha, com um tamanho de letra super estranho. No impresso, coisas menores, é meio contra-intuitivo isso, mas coisas menores ficam melhores. Então, se põe um ponto 12, que é em impresso, fica gigante, fica horrível. Então, e isso a faculdade me ajudou bastante, porque eu tinha esse tipo de trabalho, de fazer coisinhas impressas, de levar coisas para os professores olharem, que foi bem interessante. Foi bem bom nesse sentido. Muito legal mesmo. E para você, então, agora
pulando um pouco para o final da faculdade, como que foi o processo para você fazer o TCC? Por que que você escolheu criar um workbook? Cara, eu ainda tô pra escrever um texto sobre isso, porque, o meu TCC, na verdade, ele foi muito desdobramento de várias coisas. E, na verdade, no início, eu não ia fazer um livro. Eu queria fazer, na verdade, meu TCC em design de serviços e não em design gráfico. Eu não acho que foi muito em gráfico, acho que foi mais teoria do design, mas enfim. Eu queria fazer isso porque eu queria criar uma consultoria de comunicação para designers. Na minha cabeça, isso seria um jeito de eu sair da faculdade oferecendo um serviço e ganhando um dinheiro. Só que aí, conversando com o meu orientador, o Vandi, que é o professor da ESG, muito bom, tipo, um cara que entende muito de. Ele não é designer, ele é economista, mas ele entende muito de mercado e entende muito de design também. Ele me deu o toque que talvez fosse uma coisa complexa demais, não valesse tanto a pena, porque eu ia ter que desenvolver, tipo, todo o material gráfico, ia ter que desenvolver um método, ia ter que aplicar esse método, testar, e aí talvez eu não tivesse tempo suficiente em um ano para Uhum. fazer isso legal. E ele sugeriu fazer um e-book, que aí seria mais fácil da gente editar aquele texto, da gente finalizar, na verdade, né? E eu falei, não, e-book não. Eu nunca vou fazer um e-book. Se eu vou fazer um livro, eu vou fazer um livro físico, porque eu amo Uhum. coisas impressas. E, tipo, o trabalho é o mesmo, eu vou ter que diagramar de toda forma, então eu prefiro imprimir. Sim. Aí, beleza. Nisso passei a olhar muitos. Eu tava pensando mais num guia no início, não tanto um workbook. Então, um guia, tipo, no jornalismo a gente tem muito guia de escrita, guia de redação, manual de redação. Então, eu tava meio que com essa ideia na cabeça, só que aí eu não tava conseguindo encontrar, tipo, por que eu tava fazendo aquele trabalho. Eu sabia que eram várias coisas que eu gostava, mas isso talvez não fosse suficiente para sustentar um projeto a longo prazo. E aí, eu lembro que um dia eu fui, sei lá, na travessa e comecei a olhar vários livros que me chamavam a atenção nessa parte de escrita, dessas coisas. E aí eu percebi que tinha vários workbooks. Não se chamava workbooks, normalmente chama tipo, o livro secreto do escritor. Eu você abre, tem um monte de exercício. E eu pensei, cara, esse formato faz sentido pra mim. Aí eu falei com o Vandir, ele me passou também umas referências dele. Eu já tinha algumas de design, tem o Graphic Design Playbook da Sophie Kyugi, eu acho que é assim que fala, ela é francesa, que é muito Uhum. legal, fotografia, eu já tinha esse livro. Tem o livro da Corita Quente, que foi lançado pelo Clube do Livro do Design, que também tem várias sugestões de exercícios para você fazer, de criação. Então isso começou a me atrair, e aí eu decidi separar entre, no primeiro semestre, pegar bem a parte teórica, porque eu sabia que essa fundamentação de por que que a escrita é importante, onde a escrita se aproxima do design e tal, seria importante para o conteúdo do livro e também para sustentar, né, quando eu apresentasse o trabalho. E no segundo semestre eu me dediquei à parte mais criativa, assim, que seria diagramar, a parte realmente de produção, que tem os prazos da gráfica e tal, eu teria que montar o livro. Inclusive, no início eu não sabia como eu ia financiar, eu decidi o financiamento coletivo meio em cima da hora até. Quando você pega o PDF do meu TCC que eu apresentei, eu falo até bem pouco sobre a parte de diagramação, de comunicação visual, porque acabou não sendo o foco do trabalho, o foco acabou sendo mais a parte do conteúdo do Uhum. workbook, e nele, e a parte visual era uma consequência inevitável, aquilo precisava se materializar, mas eu acabei não discutindo tanto as minhas escolhas visuais, porque eu acabei fazendo muito do meu gosto, assim. Não tinha tanto tempo para eu ficar testando um milhão de coisas. Uhum. A minha ilustradora, a Maria, ela é ótima e o conceito que ela trouxe e as opiniões que ela trouxe também, vendo o texto, vendo as coisas, me ajudou bastante. Decidi fazer financiamento coletivo, comecei a falar mais na newsletter. Eu já tinha publicado um capítulo no meio do ano, um capítulo do meu TCC. Eu acho muito interessante que existe um lugar na internet em que eu posso publicar um capítulo do meu TCC e as pessoas vão ler e comentar comigo. Tipo, isso é uma coisa que quando eu penso em internet, definitivamente não é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Mas é muito legal e foi muito bom ter a recepção das pessoas e pessoas respondendo os e-mails falando, ou, eu já escrevo e eu super concordo, ou, eu gostaria de escrever. E aí eu meio que fiquei mais confiante para fazer o financiamento coletivo como uma pré-venda. E no fim foi muito legal porque o guia só faz sentido se as pessoas, né, se ele for distribuído, né? Eu poderia ter pago e ter ficado com ele guardado e ele não faria sentido.
Sim. No fim, eu percebi que eu não expliquei o que é uma TCC, né? Ele é um workbook de escrita para designers, que tem exercícios de escrita desde o nível mais elementar, tipo, destravar mesmo, começar a escrever qualquer coisa, até realmente começar a pensar questões do design, tem algumas técnicas de pesquisa, algumas sugestões de tema para escrever sobre. E é isso, eu ainda não recebi muitos feedbacks, assim, mais complexos. A galera começou a receber agora, tipo, esse mês o livro, mas eu espero que, de fato, seja um trabalho que ajude as pessoas. Eu nunca gostei da ideia de fazer um TCC para arquivar ele na biblioteca da EG. Eu gostaria que fosse uma coisa que fosse útil para as pessoas. Então, foi mais ou menos isso o processo. Você comentou que foi no primeiro período a parte de pesquisa e no segundo foi mais colocar em prática. Então, Uhum. é na ESD ou você pausou para fazer o TCC? Tipo, é porque na UF a gente tem o último PD, que é PD7, a gente chama de pré-TCC, e o último período é só o TCC que a gente faz em 2 períodos. É na ESE também. E aí, nesse pré-TCC, a gente faz, assim, o último ano, né, o quarto ano, no primeiro semestre, você faz o pré-TCC já com um orientador. Não precisa necessariamente ser o seu orientador final, mas a maioria das pessoas já escolhe o orientador nesse momento. E a gente faz para as duas matérias, uma chama Tecnocultura e outra chama Formas de Expressão e Pesquisa. Então, em tecnocultura, a gente vê muita teoria de tecnologia, que a maioria dos trabalhos acaba usando nas justificativas teóricas. Eu usei algumas coisas. E essa forma de expressão e pesquisa é basicamente uma matéria sobre escrever. Então, é uma matéria em que as avaliações normalmente é o que você está trabalhando no pré-TCC, você leva para essa aula para discutir aquele material. Então, acho que é bem favorável para a fundamentação teórica, essa fase do pré-TCC na ESG. E se o seu orientador for uma pessoa. Na verdade, sim. Eu imagino que todos os orientadores façam isso. Mas alguns orientadores precisam mais alunos, então eles têm entregas menos flexíveis. Como eles têm 5 alunos para dar feedback e tal, eles precisam mais de dados. No meu caso, o Vandy não tinha tantos orientandos, então foi muito mais tranquilo para eu organizar os meus próprios prazos. O nosso único combinado era ter a fundamentação teórica para apresentar na primeira banca, porque na ESE para TCC já tem uma banca, e aí foi isso, foi mais definir como seria, né, formato e tal. Então, escolher que seria um workbook e trabalhar a parte teórica, e aí na segunda parte colocar tudo em prática. E aí, agora falando então um pouco mais sobre a sua newsletter. Você está fazendo há quanto tempo e como que surgiu essa ideia? Eu comecei a publicar em agosto de 2022. Eu tive a ideia no início de 2022, mas eu não tinha tempo. E eu lembro que na época eu ainda usava o Twitter e eu tweetei, tipo, segundo semestre, aguardem. E depois eu voltei naquilo e eu ficava, tipo, cara, o que que eu decidi fazer no segundo semestre? Eu absolutamente não lembro. E aí, depois de um tempo, eu tava folheando um caderno mais antigo e achei uma coisa, tipo, ideia, newsletter sobre design. Eu já acompanhava algumas newsletters, eu sempre gostei do formato, eu sempre gostei mais de ler do que assistir vídeo e tal. Então eu já acompanhava alguns, inclusive, newsletter é uma coisa bem comum para jornal e tal, então era esse o meu contato, tipo, a newsletter do Jornal Nexo, a newsletter da AJOR, que é a Associação de Jornalismo, que junta várias notícias, sei lá, a Folha deve ter, todos os jornais devem ter, então hoje já era uma newsletter, e eu tinha começado a acompanhar a Beast to Brands, que eu acho que hoje é tipo, a maior newsletter do Brasil em termos de número. Não, talvez não a maior do Brasil, porque as coisas de investimento, assim, são newsletters que tem, tipo, muitos inscritos, mas acho que nessa atividade, acho que é a maior. E a Bia Guarese, né, que é a dona na época, ela fazia uns aulões de newsletter, de curadoria de conteúdo, e eu fiz a de newsletter, acho que no meio do ano, tipo, maio ou junho, e eu já comecei a estruturar mais ou menos como seria a minha. A Bia é uma pessoa que vem do marketing, então ela falava muito de ai, quem é o seu público, qual é o seu nicho, essas coisas. E eu Uhum. entendo esse ponto, eu acho que ele é muito importante. Mas, sendo bem honesta, quando eu comecei a escrever, eu pensei muito mais no que seria sustentável para mim a longo prazo. Porque se eu penso o que as pessoas querem ler, isso é editar o que eu vou estar em contato todas as semanas, por um ano, sei lá,
com base no que as pessoas se interessam. Tipo, as pessoas sendo uma coisa extremamente vaga, porque todo mundo pode gostar ou não gostar do que você faz. Mas se eu partisse de coisas que me interessam, toda semana eu ia estar trabalhando em cima de um material que me interessava. Então, a minha primeira ideia para Makers foi, na verdade, compartilhar toda semana 2 links, um mais inspiracional, tipo um case bonitão e coisas assim, que era o que eu gostava de consumir nessa época, e um pouco mais reflexivo, tipo alguma matéria que mostrasse mais o papel social do design, ou que trouxesse algo sobre mercado, sobre tecnologia, enfim, leituras um pouco mais profundas, e aí juntar isso dentro de um mesmo tema. Eu lembro que a primeira edição foi sobre acessibilidade, por exemplo. Então tinha lá uma parte para se inspirar, que era uma matéria, acho que era da Fast Company, mas sobre uma pesquisadora que se pesquisava o do it yourself de pessoas com deficiência em casa, então como elas adaptavam é, cadeiras ou chuveiros, coisas assim. Então, onde o design oficial falhava em trazer essa acessibilidade para as pessoas, elas mesmas criavam dispositivos, isso também é design. E a parte para refletir, eu acho que era algum relatório da OMS falando sobre como cada vez mais a gente tem mais pessoas com, não só pessoas com deficiência, mas assim, o envelhecimento da população traz várias limitações de, sei lá, mobilidade, coisas do tipo. Então, eu achei que eram materiais que se complementavam. E eu usei isso, tipo, com poucos comentários. E a newsletter foi assim, mais ou menos até edição 30, em que eu simplesmente compartilhava ali. Claro, sempre comentando, sempre dizendo por que que aquilo chamou minha atenção, sempre tentando relacionar as duas coisas e caprichando bastante nisso, que eu chamava de para se aprofundar. Eu não lembro como eu chamava, eu acho que era para refletir. Uhum. E eu me deparei com um assunto que, tipo, me deixou muito curiosa, muito animada, que é o Nigel Holmes e o Edward Frucht, que são designers de visualização de dados, são estilos totalmente diferentes, que nos anos 80 ficavam brigando publicamente, porque o Nigel Holmes fazia, tipo, um gráfico para um jornal, que era uma mulher de perna aberta, e tu ficava, meu Deus, isso é errado, cadê a matemática, e não sei o quê. E eles ficavam se alfinetando, e eu achei isso tão engraçado, e, ao mesmo tempo, propõe uma reflexão, né, sobre, tipo, é mais legal no gráfico que a pessoa vai se interessar para ler, mas aí você perde a precisão e você pode passar informações erradas. Enfim, tipo, toda uma discussão. E essa foi uma edição que eu escrevi, mas contando essa história, assim, e colocando o que eu achava e tal. E teve uma recepção muito mais legal do que as outras. Então, a partir desse momento, eu decidi não trazer só 2 links, né, trazer mais conforme as minhas referências. Então, quando tinha mais referência, tinha mais link, quando tinha menos, tinha menos. E, e tentando trazer mais coisas que eu achava realmente interessantes e que eu achava que valiam ser compartilhadas. Não que no início eu não fizesse isso, mas eu tentava muito ir para um lado mais, talvez mais profissional. Como eu falei, né? Era uma coisa que eu gostava de consumir cases super bonitos, super legais, super estratégicos. Mas eu fui perdendo interesse nisso também. E fui ficando mais interessada em questões um pouco mais abertas para exploração. E aí. E desde então tem sido uma troca muito legal. Às vezes eu aproveito algum assunto que tá mais em alta, tipo o filme da Barbie, todo mundo tava falando. Fiz uma edição sobre as pessoas que desenham as roupas da Barbie. Obviamente foram várias ao longo da história, mas eu peguei algumas, assim, meio que uma mini biografiazinha. E às vezes eu faço o que tá, aproveito algo que eu tô vendo na faculdade, como meu TCC. Provavelmente vou falar mais sobre publicação independente daqui pra frente, que foi uma experiência bem marcante pra mim, que eu tive respostas das pessoas que elas têm interesse, é uma coisa que eu gosto de falar sobre. Então, a Makers acabou tendo uma recepção muito maior do que eu esperava. Hoje ela tem 2.900 inscritos, o que eu acho bastante para uma newsletter sobre design em português, e que não é associada a nenhuma empresa ou coletivo maior, assim. Eu também não sou uma pessoa que tem uma projeção na internet muito grande, eu tenho muito menos seguidores no Instagram do que eu tenho inscritos, então eu acho isso bem legal. Eu escolhi a newsletter por ter um formato que eu consumia, mas conforme ela foi se desenvolvendo, muitas pessoas começaram a falar: ai, por que você não transforma essa newsletter num podcast, num post no Instagram, um Reels, falando dessa história? Só que a newsletter ainda tem
assim, digo ainda porque a internet vai mudando e isso pode mudar um dia. Uhum. Mas a newsletter ainda tem um espaço que é livre de algoritmo, que é o e-mail. Tipo, você recebe e você abre, não existe e-mail que não chega. Quer dizer, pode ir pessoal, mas enfim. Sim. Não é igual no Instagram que você posta, tipo, eu posto no meu story pra 1.000 seguidores e tem 200 visualizações. Todas as 3.000 pessoas, se eu enviar, vai chegar na conta delas. Se elas vão abrir ou não, fica na conta delas. Mas isso é muito bom. E também a portabilidade. Por mais que eu tenha críticas à plataforma que eu uso hoje, o Substack, para o disparo de e-mails, eu tenho a lista de e-mails, eu posso baixar ela e eu posso subir ela em outra plataforma. O que também não acontece nas redes sociais. Tipo, você quer sair do Instagram para o TikTok. Ou seja, você não consegue baixar os seus seguidores do Instagram e subir eles no TikTok. Não existe. Uhum. Eu acho que essas são coisas legais da newsletter e é um dos motivos pelos quais eu vou continuar com o projeto. A abordagem acredito que sempre vai mudar, mas eu aprendi muito nesse, caraca, 2 anos já. Aham. Então, é, é isso, um projeto muito enriquecedor e todo mundo que sente vontade de começar a publicar, eu super encorajo, eu troco ideia com as pessoas. Eu tô até pensando em talvez pensar um material sobre publicação, tipo, como tirar uma publicação do papel e tal. Porque é uma coisa que as pessoas me perguntam e que hoje eu só posso ajudar num nível muito pessoal, assim. Mas eu acho que eu posso estruturar isso de um jeito que fique mais assim, interessante, disponível, assim, para as pessoas. E eu ficaria muito feliz se mais pessoas escrevessem. Uma das minhas tristezas é que nunca ninguém discordou de mim muito. Tipo, às vezes as pessoas discordam um pouco, mas nunca Aham. ninguém falou, tipo, nossa, você é muito burra, tipo, isso tá errado. E, eu fico, tipo, cara, não é possível que ninguém discorde. As pessoas discordam, mas elas não estão falando. Por que elas não estão falando? Será que elas acham que não vale a pena? Será que elas têm preguiça de escrever? Será que elas acham que a opinião delas não importa? Parece que em alguns lugares as pessoas acham tanto que a opinião delas importa, né? Tipo no Twitter. Uhum. E num nível mais profundo, assim, muita gente responde concordando, mas pouca gente responde discordando. E eu gostaria de ver visões diferentes, assim. Então eu super encorajo, acho newsletter. Newsletter não, né? Escrever sobre o assunto que você estuda e compartilhar com pessoas muito enriquecedor no geral. Eu achei isso muito interessante. Eu gosto muito de escrever, mas eu acabo preferindo passar os roteiros do que eu escrevo em formato de vídeo, porque eu consumo Aham. mais vídeo. Então, eu achei isso muito interessante. Tenho, inclusive, planos de pegar algumas matérias que eu vi em design para poder botar aqui no YouTube. Isso é muito interessante. Você tem algum outro projeto em mente para o futuro que queira compartilhar? Eu tenho um projeto de participar de feiras de impresso esse ano, é uma meta minha. Então, provavelmente eu vou reimprimir as zines que por uma época na Makers, ao longo de 2023, eu acho, eu tive apoiadores pagos que eu enviava as zines a cada trimestre, assim, com texto da newsletter. Só que, com o TCC e tal, eu não sentia que eu estava conseguindo cumprir com a minha obrigação com as pessoas, então eu encerrei o financiamento. E sosseguei, mas eu gostei muito de fazer o grifo por grifo. Eu penso em fazer outras zines e em imprimir as que eu já fiz e que foram uma experiência legal de Uhum. criatividade e tal. Então, eu gostaria de desenvolver mais impresso ao longo desse ano para participar dessas feiras. Ainda não tenho nenhuma em vista, acho que não tem nenhuma marcada ainda para esse ano. E provavelmente algum tipo de. Eu ainda tô pensando como eu faria isso. Eu não queria fazer um e-book, eu sou meio contra e-book. Mas talvez algum tipo de workshop ou aula no Zoom. Aula também não é um termo que eu gosto tanto, mas sim uma conversa para falar Uhum. sobre publicações independentes, digitais, impressas, né? Eu considero uma newsletter uma publicação independente a partir do momento que você não tem nenhum financiamento de ninguém, ou Uhum. talvez próprio, ou talvez seja dos seus apoiadores, mas não é considerado uma mídia independente. Então, definitivamente é um assunto que eu quero falar mais sobre, mas ainda preciso estruturar melhor. Agora voltando um pouquinho para a faculdade, qual conselho você daria para quem está pensando em entrar no curso de desenho industrial ou seguir uma carreira de design, tanto gráfico quanto de produto? Cara, eu acho que 2 conselhos, você me mandou um pouco antes das perguntas, né, eu fiquei pensando sobre isso, e eu acho que 2 conselhos bem pertinentes que eu posso dar o primeiro é mais prático, mas todo mundo com quem eu já trabalhei
sempre elogiou a minha forma de me comunicar. E eu acho que isso vem do jornalismo, sim. Mas as reclamações das pessoas não eram tipo, nossa, você se comunica muito bem e designers se comunicam mal. Não era só isso. Era tipo, designers se comunicam mal, você fala uma coisa e eles não entendem, eles fazem uma coisa totalmente diferente, eles têm com você. Eu acredito que isso pode acontecer, mas também acredito que talvez esse cliente não saiba do que ele tá falando pro designer, tipo, ele mesmo não sabe explicar, mas designers também provavelmente não fazem perguntas o suficiente pra entender. Quando eu tenho dúvidas sobre uma coisa, eu não começo. Eu vou no cliente e eu encho de pergunta até eu ter certeza do que eu vou fazer. Porque Uhum. ficar refazendo depois, tipo, já gera um atrito, porque a pessoa acha que você não entendeu ou que você não fez porque você não quis, porque as pessoas têm essa paranoia da insubordinação. Então, tipo, você pode ter interpretado errado e ela vai achar que você fez de propósito. Design tem um pouco essa má fama, assim, de tipo, ai, porque é criativo, então não é organizado, e coisas desse tipo, que eu acho que, sim, muitos criativos são desorganizados, provavelmente, mas organização é uma habilidade aprendida, comunicação é uma habilidade, não sei nem se aprendida existe, mas enfim, é uma habilidade que você pode desenvolver, Aham. assim, comunicação clara. Acho que ser transparente também sobre o processo, quanto tempo você leva fazendo uma coisa, o que que é fácil e o que é difícil de fazer. Às vezes pedem uma coisa que você acha difícil e você pensa, ah, eu vou encarar o desafio, e aí isso acaba com você, tipo, você entrega uma coisa mal feita, que você não tá satisfeito. Sendo que você poderia ter falado, olha, eu posso tentar, mas eu não sei fazer isso. Acho que essa transparência pode ajudar muito nas relações de trabalho, principalmente no mercado mais geral, assim, é claro que tem empresas e empresas, mas enfim, realmente é uma experiência que eu tive recorrentemente em empresas maiores, empresas menores, clientes de freela, até professores, assim. Então acho que desenvolver comunicação e organização, pensando em trabalhar com outras pessoas, cliente, equipe e tal, é uma coisa boa pra gente lutar contra esse estereótipo de Uhum. designer. E a outra coisa é, tanto no início da faculdade quanto no início da sua carreira, tenta dedicar um tempo para desenvolver projetos pessoais e o seu estilo pessoal, a sua prática autoral. Porque eu estava até conversando isso com uma outra amiga que apresentou o TCC no mesmo período que eu. Ela apresentou uma marca de joias autoral. A marca dela, as peças dela, enfim, incrível. Óbvio que cada pessoa tem uma realidade, mas normalmente o início da carreira, o início da faculdade, é um momento em que a gente conta com um pouco mais de rede de apoio. Ou a gente mora com os nossos pais, ou a gente tem menos gastos, porque mesmo morando sozinho você não tem filho, você não tem é, contas tão grandes para pagar. É um momento em que você tá menos suscetível àquela super pressão do mercado que você vai ter quando você tiver 40 anos, uma família, um cachorro, coisa desse tipo. Então, esse início é o momento que a gente vai ter mais tempo. Eu sinto que com todo o avanço tecnológico, homogeneização das mídias, blá blá blá, o estilo ainda é um diferencial para designers. E a gente cai às vezes um pouco numa armadilha de querer muito um estágio numa empresa muito grande, ou querer já sair efetivado numa puta empresa, tipo, na Globo, ou sei lá, essas empresas maiores mesmo, até empresas que a gente não conhece, mas que ficam super grandes, tipo, empresas de óleo e gás. Pô, elas pagam super bem, VR, VT, mas, cara, você vai trabalhar muito e você vai trabalhar em cima de uma identidade que outras pessoas desenvolveram em algum momento, e tudo que você criar não vai ter a sua cara, vai ter a cara daquela empresa. Então, eu acho que esse é o momento mais favorável para aproveitar que você está só estagiando ou que você ainda tem algum tempo livre para desenvolver coisas que você gosta de desenvolver. Porque no fim do dia, as pessoas vão te contratar por coisas que elas acham que isso é bom. E isso quer dizer que o que tiver no seu portfólio, as pessoas vão te pedir para fazer mais. Eu Uhum. estou dedicando esse ano, eu estou consciente de que eu poderia ganhar mais dinheiro se eu trabalhasse, se eu procurasse vagas em empresas maiores e tudo mais. Mas eu também sei que eu ia estar criando dentro de um frame extremamente limitado. E eu gostaria de aproveitar esse momento em que eu não tenho gastos relacionados a outras pessoas, a sobrevivência, para sim ganhar um pouco menos e desenvolver isso. Eu acho que daqui 5 anos eu vou ser uma designer com um estilo mais consolidado. E aí eu trabalhar, né, com essas empresas maiores não vai ser tanto uma questão, porque eu já vou ter desenvolvido isso. Isso é uma coisa que leva muito tempo.
porque ninguém descobre o próprio estilo durante a faculdade, sabe? Você tem que fazer muita coisa, você tem que testar. O seu estilo muda ao longo do tempo também. Sim. Então, acho que consolidar essa prática autoral, mesmo que seja em hobbies, óbvio, a pessoa pode fazer, tipo, uma renda extra com desenho, se ela gosta de desenhar. Mas mesmo que ela não faça, eu acho que desenvolver uma prática autoral de design, uma prática mais artística, que talvez não seja diretamente ligada com o seu trabalho como designer, mas que pode acrescentar, ou uma prática de escrita, que seja, desenvolver essas coisas que não dão dinheiro agora, é uma escolha mais possível para pessoas que estão começando na carreira, do que pessoas que já estão no meio da carreira, com outros tipos de questão. Então, acho que para quem está começando, eu diria isso. Separe conscientemente tempo e energia para o seu trabalho. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas você falando fez muito sentido. Eu já estagio há 2 anos e realmente eu faço as coisas tudo no estilo da empresa, mas enquanto eu estava fazendo o estágio, eu também estava fazendo um curso na EBAC de design gráfico, então eu acredito que isso me deu a oportunidade de conseguir equilibrar e descobrir um pouco o que que eu gosto e tal. E nos trabalhos da faculdade eu sempre tento botar um pouquinho do meu próprio toque, assim, mas Sim. realmente achei muito pertinente o que você É, falou. é mais legal trabalhar com coisa que a gente acha bonita. Sim, muito. E aí, indo para a última pergunta, tem algo, alguma matéria que durante a faculdade você queria ter aprendido, mas só descobriu depois ou na prática? Alguma coisa que faltou, assim? Olha, eu acho que eu dei bastante azar na EG e eu não. Primeiro, não tem aula de desenho, né? Tem aula de desenho técnico, mas é tipo muito variável de acordo com o professor, aí você fica fazendo coisas em software de desenho, Uhum. e não tem, tipo, desenho de observação, por exemplo. Senti bastante falta disso, não que eu use no meu trabalho hoje, eu uso super pouco, mas a gente não teve aula de desenho, então isso só que agora parece que no currículo novo tem uma matéria só de ilustração. Então, a galera nova vai aproveitar isso, que bom. Mas eu não tive, né, então, assim, era uma coisa que eu sabia que existia, mas que eu não acabei não desenvolvendo dentro da faculdade, então eu vou meio que ter que correr atrás aí. Eu acho que é muito tricky essa pergunta, na verdade, Uhum. porque eu poderia facilmente dizer, tipo: "Ai, debate sobre inteligência artificial". Só que, primeiro que na ED tem, a própria Ellen que eu mencionei, ela é uma entusiasta de arte com inteligência artificial e ela traz isso para as aulas dela de uma forma bem pertinente, eu acho, assim, eu sou totalmente contra e escrevi isso no trabalho e ela: "Não, beleza, argumentos longos", mesmo ela sendo a favor. E mas eu sinto um pouco que ainda falta, não tenho como dizer isso sobre outras universidades, mas eu sinto que falta, tipo, um choque de realidade, sabe, da galera, assim, tipo, nas matérias teóricas, de falar mais sobre coisas que realmente estão acontecendo, não sobre coisas que podem acontecer. Tipo: "Ai, o que a gente vai fazer daqui a 5 anos quando a gente não tiver mais emprego? Vamos ser designers estratégicos, porque a imagem vai ser o Midjourney que vai fazer". Então, esse tipo de debate sobre tecnologia na faculdade, na EG, ele acaba focando um pouco demais no que pode ser um dia, do que no que é agora, e que já é muito problemático. Mas eu sinto um pouco de falta desse tipo de organização dos designers enquanto profissionais de estarem envoltos nessa discussão, sabe. Hoje, sei lá, no Brasil você vê, pensando em regulamentação, né, de inteligência artificial, quem está mais envolvido é banco, seguro. Profissionais criativos, no geral, discutem muito isso em nível tipo: "Ai, o que vai rolar? Nossa, que ruim", mas não parece ter uma organização tão, pelo menos eu não conheço uma organização tão de classe, sabe. Tipo, nós designers achamos isso, e a gente quer debater essa questão, vamos conversar sobre. Uhum. E isso foi uma coisa que eu senti um pouco de falta, e conversando com umas meninas da PUC, no ano passado, de design na PUC, elas falaram que sentem que o currículo da PUC está sendo muito mudado para atender as exigências do mercado, tipo, designer empreendedor e tal. Isso é uma preocupação para elas também. Mas eu sinto falta desse tipo de debate, e eu sinto falta desse tipo de debate enquanto classe de uma profissão, sabe. Uhum.
enquanto grupo, e não eu acho isso, porque a minha opinião, beleza, eu tenho a minha opinião, eu escrevo uns artigos, a minha professora tem outra opinião, mas coletivamente eu sinto falta desse tipo de discussão e, de novo, dessa discussão com base em coisas que estão acontecendo, que já aconteceram, que são muito graves, e não em especulações que podem ser ultra otimistas, tipo, ai, a gente vai trabalhar tão pouco, Uhum. ou pessimistas, tipo, ai, a volta das máquinas. Enfim, eu acho bobo, sabe? Eu gostaria de ter visto mais sobre o que está rolando agora. Fala um pouco sobre relações de trabalho, na verdade, na faculdade. O que eu acho bem preocupante, já que o design basicamente é organizar relações de trabalho em muitos níveis. E aí eu lembro que eu tinha uma matéria chamada Design e Economia, que a gente viu alguns aspectos de, tipo, desigualdade, tipo, alguns aspectos sociais, mas não se falou sobre, sei lá, divisão do trabalho, sobre relações trabalhistas realmente. E eu acho que isso faz falta para uma faculdade, acho que isso faz falta para a classe, e penso mais na inteligência artificial nesse sentido, sabe? Em como isso vai afetar a vida das pessoas trabalhadoras, como isso vai mudar a distribuição de renda, nesse sentido, mais do que no sentido moral de, isso não é arte humana. Apesar de que eu acho uma aberração, mas, tipo, isso é besides the point, né? Tipo, a Aham. pessoa uma aberração ou não. Mas o fato é que está impactando as relações de trabalho enfim, eu acho uma pena que isso não seja discutido. Eu não acho que na vai demorar para ter um grupo de estudos sobre. Como eu falei, ela é uma entusiasta. Ela pesquisa isso, ela usa isso no trabalho dela. Só que ela, enfim, é uma professora bem ocupada lá. Acho que ela é diretora do curso, ela dá várias aulas, então não sei o quanto ela está disponível para isso, mas eu imagino que em algum momento surge na ED também. Interessante. Bom, essa foi a última pergunta. Agora, gostaria de te agradecer mais uma vez por ter participado e ter tido essa conversa comigo. Para mim, particularmente, foi muito interessante, muito legal. Espero que seja interessante para as outras pessoas. E queria saber se você quer falar alguma coisa, assim, qualquer coisa, para encerrar, ou se tá tudo bem. E não sei, acho que só talvez deixar o meu trabalho, né? Eu tenho a newsletter que é a Makers Gonna Make, acho que talvez pode colocar o link na descrição, algo assim. O Glifo por Glifo, os exemplares físicos já acabaram, né? Que é o meu guia de escrita para designers, mas ainda tem a versão digital, que dá para comprar. No meu Instagram tem as informações. E acho que é isso. Muito obrigada pela entrevista, foi bem legal conversar. Se você tem alguma recomendação de pessoa, deixa aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like ou me avisa. Escreve um comentário. E é isso, te vejo no próximo. Tchau!